Olá, galera! Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Desejo a todos um segundo bimestre excepcional, cheio de conhecimento e de sucesso. Então, vamos lá para o nosso segundo bimestre, nosso primeiro conteúdo, tá? Então, a gente vai falar de algumas mudanças que houveram lá nas contas do balanço patrimonial. Então, contas relacionadas ao ativo, ao passivo e ao patrimônio líquido, tá? Então, houve algumas mudanças, questão de nomenclatura das contas do ativo e do passivo, algumas contas do patrimônio líquido caíram fora, outras entraram. Algumas contas foram criadas a mais no ativo que antes não tinha, tá? Então, nós vamos ver quais foram essas mudanças em relação a essas contas. Aí, uma coisa que é bem interessante eu falar aqui para vocês, pessoal. Essas mudanças que houveram ocorreram devido à Lei 11.638 de 2007, que foi aquela lei que trouxe a internacionalização das normas contábeis. Então, o Brasil teve que adaptar algumas contas do balanço patrimonial que nós utilizávamos até então aqui em território nacional, para que ficasse igual aos outros países, né? Então, igual aos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, enfim, outros países que também adotam as normas internacionais de contabilidade. Então, nós vimos isso no bimestre passado, que tudo tem que ser igual em relação às nossas demonstrações contábeis. As contas, elas precisam ser padronizadas, as demonstrações contábeis têm que seguir o mesmo sentido, a mesma essência aqui no Brasil, como em outros países fora daqui, né? Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês, nosso material. Deixa eu só achar aqui. Isso. Deixa eu subir essa parte. Beleza, então. Então, nesse segundo bimestre, nós vamos começar falando na aula de hoje sobre os stakeholders, sobre as contas do ativo, as contas do passivo, do PL e algumas nomenclaturas novas aí que passaram a ser conhecidas. Então, primeiramente, vou falar com vocês sobre os conhecidos stakeholders. O que são os nossos stakeholders? Alguém sabe o que quer dizer isso? Stakeholders, se a gente for traduzir, quer dizer aí investidores em geral. Então, todas as pessoas que, de alguma maneira, iriam investir na nossa empresa. De que forma nós podemos ter investidores? Nós temos investidores que a gente chama, que são os nossos usuários internos da contabilidade, que podem ser os nossos sócios. Então, empresas do tipo LTDA, ME, nós temos os sócios. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu, a Andressa e o Isaac, outra que sou eu, a Amanda e o Matheus, outra o Alisson, o Samuel e a Fran, enfim. Então, são sócios, pessoas que se conhecem e juntos abrem uma empresa. O sócio, ele é um investidor dessa empresa. Por quê? Porque ele coloca um capital social, integraliza um valor em capital social para que dê início a essa atividade, para que comece a se desenvolver a atividade, tenha o devido capital de giro, faça os investimentos necessários para que podemos abrir as portas de uma sociedade. Outro tipo de investidor chama-se acionista, o acionista majoritário, que são pessoas que detêm ações de empresas de grande porte, que são as conhecidas SAs. As SAs, elas não são compostas de sócios, como, por exemplo, uma LTDA e uma ME, que compram cotas, que têm responsabilidade solidária. Por exemplo, se eu sou sócia, eu, a Andressa e o Isaac, e caso a Andressa não integralize o capital social dela na empresa, que nós somos sócios, e a nossa empresa venha a falir, eu e o Isaac, nós temos responsabilidade solidária.
de integralizar a parte dela na empresa para cobrir com possíveis prejuízos que a empresa vai ter. Então, é uma empresa que eu falo que além de ter uma ligação de investimento, ela também tem uma certa ligação de sentimento, de contato com os sócios, um acaba se responsabilizando pelo outro, tá? Então, isso numa sociedade, numa LTDA, numa ME, enfim. Agora, quando a gente fala de SAs, que são empresas compostas por ações, nós estamos falando de sócios, de acionistas, que eles só são donos da sua cota de ações. Ele não se responsabiliza pela cota de ação, por exemplo, continuando no mesmo exemplo, do Isaac ou da Amanda. Então, eles têm, cada tipo de acionista tem um tipo de ação. As ações que nos tornam acionistas majoritários chamam-se ações ordinárias. As ações ordinárias são aquelas que nos dão direito a voto, que fazem com que eu possa votar sobre a administração da empresa, que eu possa votar sobre fazer ou não um investimento. Então, que eu tenha de verdade alguma forma de tomar decisão, como acionista majoritário, tomar decisão sobre aquela empresa, tá? Mas eu não me responsabilizo, só me responsabilizo o tanto de cotas que eu tenho, né, o valor das minhas cotas, sobre alguma coisa que acontecer na empresa. Então, esses são tipos de usuários, investidores, que eu falo, são stakeholders internos da empresa, tá? Quais são os tipos de stakeholders externos da empresa? Externos são eles. Vamos começar falando sobre os investidores, que não chamam-se acionistas, chamam-se investidores, que podem ser nós que temos uma outra profissão, que nossa atividade principal não é fazer investimento em grandes empresas. Porém, nós sempre deixamos um dinheiro, um lucro que nós temos, ou um dinheiro que nós guardamos para investir em empresas de capital aberto. Porque é o nosso perfil, um perfil um pouco mais arriscado, porém, se tiver lucratividade, vai ser muito maior do que deixar, por exemplo, na poupança, tá? Então, investidores são usuários externos da contabilidade, são investidores externos, são stakeholders externos que a gente fala. Eles investem em uma empresa com o intuito de aumentar a aplicação deles. Colocaram, então, lá 40 mil, tem o intuito de, em pouco tempo, esse valor se duplicar. Então, passar a ser 80, depois 120, e assim por diante. Então, essas pessoas, elas utilizam as demonstrações contábeis para analisar se essa empresa ela tem um bom desempenho, se ela tem uma boa performance na sua atividade. Ou seja, se de um ano para o outro, as receitas delas estão aumentando, se de um ano para o outro ela está fazendo mais investimento, comprando mais empresa, aumentando o mix de mercado, trazendo mais inovação, se essa empresa ela está desenvolvendo um desempenho, uma performance melhor no mercado, se ela está se destacando no mercado. Isso quer dizer que essa empresa ela vai ter provavelmente um princípio que chama-se o princípio da continuidade, de forma bem presente na empresa dela. Então, aí sim eu faço o meu investimento naquela empresa, porque eu estou vendo que essa empresa ela tende a crescer, a cada vez ficar mais em ascensão, até a hora aí que ela bater o topo com outras empresas que estão bem no alto também, disputando aí a competitividade sobre aquele determinada atividade ou produto, tá? Então, investidores de pequeno porte, que somos nós que vamos lá e injetamos uma quantia de dinheiro pequeno, pode ser R$100 a vários mil-reais, para ter um retorno maior, e também a empresa que capta esse dinheiro para se desenvolver, para se financiar. Então, as empresas de capital aberto, elas geralmente captam dinheiro do mercado externo por meio de investidores, abrem o capital de suas empresas para captar recursos de terceiros com um juro baixo. Ou seja, se a minha empresa amanhã, por exemplo, tiver 5 anos, por exemplo, tendo lucro, e no ano que vem ela ter prejuízo, se a gente investiu 20 e a gente investiu 30, não importa. Se a minha empresa tem prejuízo, ela não tem obrigatoriedade nenhuma de pagar
o investimento que você fez nela, de pagar um retorno sobre aquele investimento. Ela só vai pagar se ela tiver retorno, ou seja, se ela tiver lucros, aí ela vai pagar os chamados dividendos, tá? Então, outra coisa, fornecedores. Fornecedor, ele é um tipo de investidor da nossa empresa, um investidor externo. Por quê? Porque muitas vezes as empresas compram matéria-prima, compram suprimentos para o seu desenvolvimento, né? De forma que a gente fala que é a prazo. Ou seja, o meu fornecedor, ele dá o material para mim primeiro fabricar, colocar à venda e depois de que provavelmente eu já tenha fabricado, vendido, tenha captado um pouco de dinheiro, eu começar a pagar ele. Então, geralmente 30, 60, 90 dias aí para pagar o meu fornecedor. Isso quer dizer que o meu fornecedor, quando ele me deixa pagar a prazo, ele acredita no meu potencial de pagamento, ele sabe que eu não vou ficar inadimplente, ele analisa isso nas minhas demonstrações contábeis. Ele analisa se eu não tenho muita despesa com juros, se eu não tenho muita despesa com multa, se eu não tenho aí uma capacidade de pagamento muito reduzida. Então, ele, por meio das demonstrações contábeis, também vai analisar se ele pode financiar a minha empresa. É uma forma de financiar a empresa. Da mesma forma, acontece com, por exemplo, bancos. Tá? Então, eu vou pedir um empréstimo para comprar uma máquina, para aumentar o meu mix de produto, para aumentar a minha empresa, para construir mais uma parte da minha empresa. Então, eu vou lá e peço para o banco. O banco vai analisar nas minhas demonstrações contábeis a minha capacidade de pagamento, ou seja, ele vai analisar se o meu ativo circulante ele é maior. Ou seja, se eu tenho mais caixa, se eu tenho mais bancos, se eu tenho mais duplicatas a receber, com um valor maior do que os meus passivos circulantes, que é aquilo que eu tenho a pagar de imediato, todos os meses eu tenho a pagar. Provavelmente, se meu ativo circulante for maior do que o meu passivo circulante, o meu banco vai me conceder esse empréstimo, tá? Porque ele vai perceber que a empresa tem capacidade de pagamento, ela tem caixa. Outro investidor externo é os órgãos fiscalizadores, que se eles fiscalizam está tudo ok, pode seguir, pode continuar. Agora, se eles fiscalizarem e tiver algum tipo de impedimento, alguma coisa errada, eles pedem para rever, pedem para explicar e se o assunto não for resolvido, se não for ajustado, eles aplicam multa, que vai doer no bolso da empresa. Então, gente, as demonstrações contábeis, elas servem para atender os diversos stakeholders que as empresas têm, tá? Então, stakeholders são investidores, tanto internos como externos, também chamados aí de usuários internos e externos da contabilidade. Então, aqui eu trouxe uma figurinha que mostra a empresa no meio e os seus diversos stakeholders que estão presentes para o desenvolvimento dessa empresa, tá? Para que essa empresa tenha um giro, ela precisa ser composta por esses stakeholders. Tá, então vou falar sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é uma demonstração contábil que ele tem uma posição estática. O que é isso? Eu vou analisar um balanço patrimonial de uma empresa, da Petrobras, por exemplo. Eu vou pegar o balanço patrimonial da Petrobras e vou perceber que no dia 31/12/2019, a Petrobras tinha um ativo circulante muito pequeno, ou seja, não tinha muito dinheiro em caixa. Vou perceber que ela tinha muitas contas a pagar a longo e a curto prazo. Vou perceber, por exemplo, que nos ativos imobilizados, ou seja, nos ativos não circulantes da empresa da Petrobras, ela tem um valor bem grande, bem alto. Então, vai me mostrar a posição estática daquele dia, 31/12/2019, de como a empresa estava naquele dia, qual foram o total, o acúmulo das contas dela naquele dia. Então, a gente fala que é uma demonstração contábil estática, tá? Ela mostra pra gente tudo que a empresa tem no dia 31/12/2019 e também tudo que ela tem a pagar dali para frente, né? Quanto de dívida essa empresa adquiriu e tem ainda
obrigações aí com capital de terceiros, que é quando a gente adquire algum empréstimo, algum valor de outra pessoa que não é da nossa própria empresa, advindo mesmo do bolso dos sócios, digamos assim. Tá? Então, vocês sabem que o balanço social ele é composto por duas colunas. Uma, a da esquerda, ativo. A da direita, passivo e patrimônio líquido. Então, a soma do passivo mais do patrimônio líquido tem que dar o total do ativo para que esse balanço seja fechado e ok. O ativo circulante, ele sempre tem que ser maior do que o nosso passivo circulante, para mostrar que a empresa ela tem capacidade de pagamento. A gente fala que quando o ativo circulante, ele é maior do que o nosso passivo circulante, isso quer dizer que a nossa empresa tem liquidez, ou seja, ela tem dinheiro em mãos. Se alguma coisa, por exemplo, a empresa por passar agora por essa pandemia, isso quer dizer que essa empresa ela tem mais dinheiro, ela paga todas as suas contas a curto prazo e ainda sobra dinheiro para ela em caixa, em banco, para que ela pague eventuais problemas que vão começar a acontecer. Por exemplo, agora, diante essa pandemia. No mês que vem, a empresa provavelmente não vai faturar tanto quanto faturou nos meses anteriores a essa pandemia. Então, ela tem dinheiro reservado, ela tem dinheiro guardado, ela tem mais dinheiro do que dívidas a curto prazo. Isso quer dizer que essa empresa ela está preparada para passar por algum problema, por algum baque em questão de economia, que é o que nós estamos passando agora, tá? Então, essa parte dos índices, eu não sei se vocês já estudaram, eu acredito que já tenham estudado ou estejam estudando lá em análise das demonstrações contábeis. Então, vocês devem ter visto essas duas diferenças. Então, o balanço patrimonial, ele serve para que os nossos investidores analisem isso, tá? Isso aqui eu já falei. Aí aqui eu trouxe um exemplo de balanço patrimonial. Aí, antes, pessoal, da Lei 11.638, nós tínhamos outras nomenclaturas aqui para o ativo não circulante. Ele era chamado geralmente de realizável a longo prazo e não ativo não circulante. Com o vigor da Lei 11.638, eles padronizaram ativo circulante e ativo não circulante, ou seja, imóveis, investimentos, capital intangível, ativo intangível, coisas que nós não mexemos, compramos e vendemos a todo tempo, dentro de um período aí, dentro de um exercício, 365 dias, um ano, tá? Então, antes ele era chamado de realizável a longo prazo. E o passivo era passivo circulante, e em vez de ser passivo não circulante, era exigível a longo prazo. Então, o que aconteceu? Para ficar mais fácil a análise dessa demonstração contábil, a lei vigorou e falou, vamos padronizar isso aí. É ativo circulante, ou seja, aqueles bens que têm movimentação. Eu recebo, eu vendo, entra dinheiro, sai dinheiro. Então, aquelas contas relacionadas a bem e investimentos que nós temos que estão todo o tempo se movimentando. Ativo não circulante é aquilo que eu tenho dentro da minha empresa, que pode sim me render receitas, que pode me render benefícios futuros, porém ela é parada, ela não fica movimentando o tempo inteiro. Por exemplo, uma máquina, eu compro uma máquina, eu deixo ela lá no meu ativo imobilizado, tá? Eu não fico mexendo nela o tempo todo, eu fico vendendo e comprando outra. O valor de receita que aquilo ali me dá vai entrar diretamente no meu caixa. O caixa sim fica no meu ativo circulante, tá? Outra coisa. Antes, nós não tínhamos uma conta chamada reserva de lucro. A gente tinha uma conta chamada lucros ou prejuízos. Ou, por exemplo, lucro acumulado, tá? Então, essa conta, ela caiu fora. Hoje a gente fala reserva de lucro. Ou seja, toda vez que eu tenho um lucro, eu vou colocar na minha conta de reserva de lucro. E toda vez que eu tenho um prejuízo, eu vou colocar na minha conta de prejuízos acumulados. Aí, geralmente, a gente faz reserva de lucro menos o prejuízo acumulado para nós termos uma noção de quanto que ficou, quanto que é realmente, de fato, meu lucro, tá?
Antes também a gente não tinha uma conta chamada ações em tesouraria. O que são ações em tesourarias? Quando a gente fala uma empresa de capital aberto, essa empresa de capital aberto, ela, vamos dizer assim, que ela tem 100 ações, tá? E ela vende essas ações para o mercado externo. Porém, as ações delas começaram valendo R$2. E essa ação, ela cresce. E hoje em dia ela vale 5, por exemplo. E como ela sabe que tem, como a empresa sabe que tem mais chances de crescer ainda mais, de valorizar ainda mais essas ações, a própria empresa compra, vamos dizer, 50 ações e deixa para venda só as outras 50. Assim, nós falamos que são ações em tesouraria, ou seja, são ações compradas pela própria empresa, para não deixar para não deixar naquele momento que a empresa está em ascensão, que está conseguindo um lucro bom, que os investidores externos comprem todas essas ações. Então, elas reservam, deixam essas ações em tesouraria, para algum momento, quando elas precisarem captar mais recursos de terceiro, elas vão abrindo e vendendo essas ações de tesouraria, tá bom? Então, essas são duas contas, uma que mudou, né? Então, caiu fora, por exemplo, lucros e prejuízos acumulados, é só prejuízo acumulado e reserva de lucro. Entrou ações em tesourarias e também entrou uma conta chamada ajuste de avaliação patrimonial, que é no caso de investimentos que tiveram um crescimento muito grande. Então, eu comprei um terreno em 2005 por 100 mil. Hoje, esse terreno vale 600 mil. E eu quero fazer esse ajuste na minha demonstração contábil porque o meu ativo vai crescer significativamente. Então, vai aumentar o valor do meu ativo. Então, eu faço esse ajuste de avaliação patrimonial para que eu possa fazer esse aumento da minha conta, esse aumento do meu bem, tá bom? Então, essa também é uma conta que não havia e que hoje tem. Então, anotem aí, ajuste de avaliação patrimonial passou a entrar, a ser uma conta que compõe o patrimônio líquido a partir de 2007, bem como reserva de lucro e ações em tesouraria. Contas que caíram fora do patrimônio líquido. Lucros e prejuízos acumulados, tá? Então, é só agora prejuízo acumulado. E outra conta que caiu fora em relação a isso também é reavaliação de ativos, tá? Reavaliação de ativos caiu fora do patrimônio líquido, passou a não existir mais. Entrou a conta de ajuste de avaliação patrimonial no lugar dela. Então, tá. Aqui eu já falei. Aí aqui a gente vai falar sobre algumas contas. Então, o primeiro grupo de contas que nós temos dentro do nosso ativo circulante chama-se disponível. Como o próprio nome já diz, é aquilo que está disponível para a empresa. É o dinheiro que está na mão da empresa, a hora que ela precisar, ela consegue captar e pagar uma dívida. Então, o meu entregador, o entregador da minha empresa, ele foi fazer uma entrega lá no Maranhão. Nessa entrega, furou um pneu do carro dele e também estragou o motor. Ele teve que deixar o carro lá e mandar arrumar ali mesmo, naquele momento. Eu precisei pagar aquilo ali entre 2 dias, né, até que ficasse pronto. Da onde eu tirei esse dinheiro? Do meu disponível, do valor que eu tinha em caixa na minha empresa. O valor que tinha ali na hora em que eu precisei. Então, o disponível é o valor que realmente a empresa tem disponível naquele momento, na hora que ela precisa. O disponível é composto de caixa, depósitos, numerários em trânsitos e equivalente de caixa. Acredito que caixa, depósitos bancários, ou vocês podem conhecer como banco, né? São contas que vocês estão acostumados a tratar, a fazer aí nos lançamentos que vocês fazem, na elaboração de um balanço patrimonial. Agora, tem essas duas outras contas que talvez vocês não tenham certa familiaridade com elas, que é o numerário em trânsito e o equivalente de caixa. Essas duas contas são contas novas que entraram aí com a lei 11.638 de 2007. Então, nós vamos falar um pouquinho delas aqui. O que são os numerários em trânsito? O numerário em trânsito, como já diz o próprio nome da conta, são decorrentes de remessas para filiais, depósitos ou semelhantes, por meio de cheque ou alguma forma de ordem de pagamento. Então, por exemplo,
Eu tenho uma empresa aqui em Marechal Cândido Rondon e vocês têm outra em Toledo. Eu pedi para que vocês me mandassem uma carga de estoque, de matéria-prima, que na minha empresa estava faltando e eu precisava para concluir aí uma entrega para um cliente. De vocês tinham um estoque, tá? Vocês tinham aí nos depósitos e tudo mais. Aí eu pago para vocês. Vocês já estão me mandando essa mercadoria e eu faço o pagamento por meio de uma ordem de pagamento. Ou seja, eu já liberei para o meu financeiro fazer o pagamento para vocês. Então, entre 2 dias, vocês já terão esse dinheiro em mãos. Então, o que vai acontecer? Vocês vão falar, ó, eu vou liberar a carga a partir do momento que você me dá ok na ordem de pagamento. Então, a partir do momento que meu financeiro manda para vocês que já foi liberada a ordem de pagamento, já está aprovado para fazer o pagamento, vocês me mandam essa mercadoria. Esta ordem de pagamento é como, por exemplo, um depósito. Eu fiz um depósito na boca do caixa, vai demorar 2 dias para entrar na minha conta. Mas eu sei que já, de fato, já foi feito, já foi liberado, o dinheiro já está a caminho da minha empresa. Então, esse é um dinheiro que já está em trânsito, já está pronto para entrar na minha empresa. Entre 1, 2 dias estará o dinheiro no meu caixa, tá bom? Então, isso a gente chama de numerários em trânsito. Geralmente, para já fazer o controle de que esse dinheiro vai se tornar caixa. Em pouco tempo, vai realmente se tornar caixa. Então, a gente também pode chamar isso de equivalente de caixa. Então, toda vez que vocês lembrarem, vocês verem o termo equivalente de caixa, é todo o dinheiro que já foi aprovado, já foi liberado ou até já foi mesmo feito o pagamento, porém ainda não entrou na sua conta, não entrou na conta da empresa. Isso são chamados equivalentes de caixa e que demoram entre 1 a 2 dias para caírem de fato e se tornarem disponível na empresa de vocês, tá? Então, o nome numerário em trânsito é geralmente para tratar esse tipo de procedimento entre uma empresa filial ou entre o fornecedor direto e a empresa que compra, tá? Então, são numerários em trânsito para você saber que realmente aquele dinheiro já está pronto para chegar em você. Em 2 dias, você já tem aquele dinheiro planejado para pagar alguma conta, para fazer a quitação de alguma inadimplência da sua empresa, enfim. Equivalente de caixa também podem ser aplicações de liquidez imediata. O que é isso? Eu tenho um dinheiro lá, todo dia eu tenho em torno de 50 mil reais no meu caixa. Desses 50 mil, eu movimento 38. Sobram sempre, que não são movimentados, que ficam ali na minha conta do banco, ou que ficam no meu caixa, 12 mil reais. Porém, esses 12 mil reais, eu faço o seguinte, eu pego e falo para o meu banco, eu vou ficar vou deixar esse dinheiro em aplicação, mas quando eu precisar, eu quero resgatá-lo, sem pagar multa, sem pagar juros, enfim, né? Daí o banco fala, não, pode fazer uma aplicação X. Então, a aplicação de liquidez imediata é aquela na qual eu posso pegar o dinheiro, colocar numa aplicação e fazer o resgate quando eu quiser. Esse tipo de aplicação financeira, ele não tem os juros muito grandes, ou seja, rende pouquinho, porque não é uma aplicação, quem trabalha em banco, né, a Andressa que me corrija, né, mas não é uma aplicação que ela tem um tempo que o banco pode pegar aquele dinheiro e colocar numa outra forma de investimento para ele render mais. Tá? Então, ele é só um dinheiro ali à disposição do banco, mas quando a empresa puder, ela capta de volta. Então, ele não tem uns juros tão altos, não dá um retorno tão alto. Por isso que ele ainda é um equivalente de caixa, porque eu deixei aquele dinheiro na minha aplicação financeira, mas caso aconteça um imprevisto e eu precise captá-lo para ele se tornar caixa, para ele voltar a ser um disponível meu naquele momento, eu consigo, tá? Então, lembrando, equivalente de caixa ele também pode ser aplicações de curto prazo, tá? Não é de médio prazo, não é de longo prazo, é de prazo curto, ou seja, curto é a mesma coisa que imediato, tá bom? Então, aqui, pessoal, outra conta que mudou. Contas a receber. Contas a receber, ela sempre foi uma conta normal, uma conta que sempre existiu.
Porém, com a entrada da Lei 11.638, entraram duas contas redutoras que compõem a contas de contas a receber. Contas a receber é quando eu devo, ou eu tenho, devo não, né? Mas eu tenho a pagar com alguma empresa. Então, vamos supor aí, nós temos a nossa empresa e que duas empresas, nós temos um escritório de contabilidade e que nós temos duas empresas que acabaram falindo e os donos saíram da cidade, a gente não consegue encontrar eles. Já tentamos pedir para que na justiça para que o promotor encontre, deu uma ordem lá para a gente fazer fazer uma conciliação, fazer um acordo para que seja feito os pagamentos dos nossos honorários, mas nem o promotor consegue encontrar os donos dessa empresa e sócios dessa empresa porque sumiram. Não sabemos onde eles estão. Essas duas empresas, elas deviam para nós 15 mil reais. Esses 15 mil reais, como nem nós, nem a justiça consegue encontrar, nós colocamos essa conta com uma conta de contas a receber, mas ela se enquadra numa coisa chamada perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, uma conta credora dentro do ativo, ou seja, ela tem a intenção de diminuir o nosso ativo. Então, ela tem a intenção de diminuir as nossas contas a receber. Então, se as nossas contas a receber eram 15, digamos assim, 30 mil, e 15 mil eram composto desses nossos clientes, que provavelmente nós não conseguimos nem contato com eles, quem dera que eles façam um pagamento assim, nós vamos colocar esses 15 mil como perda estimada de liquidação de crédito com clientes duvidosos, tá? Isso quer dizer que provavelmente esses clientes não pagarão pra gente. Então, a gente não vai ficar esperando que todos os meses nós vamos receber esses 15 mil, porque a gente de fato não vai receber. Então, a gente não pode contar com esse dinheiro. Caso nós venhamos a receber, nós vamos ficar felizes, mas não vamos ficar contando que vamos receber um dinheiro que provavelmente não vai acontecer. Então, essa conta, perda de estimadas em crédito e liquidação duvidosa, é para esse tipo de situação. Lembrando que o balanço patrimonial, ele tem que demonstrar verdadeiramente aquilo que a empresa tem. Então, se a empresa fala que ela tem 30 mil reais em contas a receber, vai dar a entender que essa empresa, durante 12 meses, ela vai receber esses 30 mil reais. Porém, se tem 15, que provavelmente a empresa não vai receber, ela está omitindo 15 mil reais. Na verdade, ela está aumentando o ativo dela em 15 mil reais, que de fato ela bem provavelmente não vai receber. Por isso, que tem que alocar esses 15 mil nesta conta chamada perda estimadas em crédito de liquidação duvidosa. Outra coisa, ajuste a valor presente. Ela também ela tem essa conta, ela tem a mesma precedência, tem o mesmo objetivo que a conta de perdas estimadas em liquidação duvidosa. Essa conta aqui, ela geralmente faz, vamos dizer assim, eu tenho clientes inadimplentes. Esses clientes inadimplentes deviam, por exemplo, 2 mil reais da conta deles, tá? Da conta custo histórico, né? Do que eles deveriam pagar. Porém, esse valor, ele teve juros, porque já está há algum tempo lá para eles me pagar. Mas, quando a gente vai fazer o acordo com esse cliente, ele fala o seguinte, que em vez de pagar os 3 mil reais mais os juros e a multa, que agora vamos dizer que seja 5 mil reais com juros e multa, ele não vai pagar, ele só vai pagar o valor da dívida dele, 3 mil reais. Então, esse ajuste a valor presente é o valor que realmente o cliente pagou, tá? Então, que ele vai pagar, que ele acertou que vai pagar. Então, nesse ajuste a valor presente, você vai tirar os valores aí de juros, de multa que o cliente falou que, se for assim, ele não vai conseguir pagar. Então, que é melhor receber aquele valor do custo histórico do que o valor atualizado, tá bom? Então, é uma outra conta que tem aproximadamente o mesmo objetivo da conta de liquidação duvidosa, né? De crédito de liquidação duvidosa. Ativos especiais. Eu, particularmente, adoro
esse conteúdo, tá? Ativos especiais, eles são um ativo que entrou com a Lei 11.638, tá? Então, uma conta que entrou com a Lei 11.638 e que ela fala sobre ativos diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Então, vamos supor aqui. Quando nós falamos em uma livraria, as livrarias vendem canetas, agendas, livros, tá? Então, a gente compra, se a gente é dono do administrador, dono de uma livraria, nós compramos aí umas 100 unidades dessa caneta e cada vez que nós vendemos 1, 2, 3 canetas, nós damos baixa no custo dessa caneta e colocamos lá qual é o valor do lucro, de fato, que essa caneta nos rendeu, tá? Um ativo especial, não. Um ativo especial é um bem que a empresa produz, um único bem que a empresa produz e que ela vai poder vender várias vezes. Então, qual é o tipo de bem que acontece isso? Pensem aí. Tentem pensar qual é um tipo de bem que vocês conhecem, que alguma empresa pode criar, uma pessoa pode criar um bem que ela vai vender várias vezes. Vou falar uns bens bem normais, assim, que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, especialmente agora, nessa época de quarentena. Um é a música. Por exemplo, vou pensar numa música aqui. Evidências, tá? Então, a música Evidências, ela foi criada, o compositor fez ela, deu para uma gravadora e a gravadora convidou um Chitãozinho e Chororó para gravar ela, por exemplo. Eles gravaram essa música uma única vez e venderam essa música, cederam os direitos para o YouTube, para o YouTube divulgar no site deles, cederam o direito para o Deezer, cederam o direito para o Spotify, cederam o direito para Som Livre gravar o CD deles e vender para N pessoas. Então, a música, ela é um ativo especial que você compõe, você grava o CD, grava a música e você vende um único bem várias vezes para N tipos de empresas. O que acontece? Por que é chamado de ativo especial? Porque é o seguinte, ó, um ativo especial, quando comercializado, também gera receita, mas a baixa do custo não é necessariamente reconhecida de forma integral, pois pode existir a possibilidade de novas comercializações do mesmo ativo, sendo não reconhecida somente uma amortização parcial, sendo então reconhecida somente uma amortização parcial do seu custo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vou pegar aqui um caderno, tá? Nesse caso aqui, nós vamos estimar. Vou trocar agora de exemplo, tá? Vou pegar um exemplo clássico. Titanic, um filme. O Titanic, ele foi gravado, teve todos os custos de gravação. Então, vamos dizer lá que ele teve um custo de gravação de 100 mil reais. Tá? Esses 100 mil reais, ao invés de compor as despesas e os custos, em vez de ir para a despesa, o custo, ele vai ficar lá no ativo, como um ativo especial. É um valor do ativo especial. Aí, esses 100 mil reais vai estar lá no valor do bem, dentro do valor do bem, tá? Lá no ativo. Aí, o que acontece? A empresa, ela vai estimar o quanto de receita ela vai ter com esse bem. Então, vamos supor que a empresa estimou que ela vai ganhar 2 milhões de reais com esse bem. E esses 2 milhões de reais, eles vão render durante 10 anos. Isso quer dizer que em 10 anos ela vai ganhar 2 milhões de reais com esse único bem, tá? Então, ela estima que ela vai receber receita, vai receber dinheiro com esse único bem durante 10 anos. Aí, por que é chamado de um ativo especial? Porque nós amortizamos esse valor de 2 mil reais. Então, aqui, ó. Durante 10 anos, a empresa vai amortizar
esses 100 mil reais que é o valor do custo. O que é isso? Vai diminuir desse valor. Quando passar 10 anos, o bem vai valer 1.900.000 reais. Por quê? Porque é o valor sem o custo. Que já vai ter amortizado os 10 anos o valor de 100 mil reais. Então, a gente fala que é feito pequenas parcelas durante o ano, durante esses 10 anos, que compõem o valor do custo. Então, amortiza-se do valor do ativo, aquele valor do custo. Por quê? Porque não é igual uma caneta, que eu vendo uma e eu já dou baixa no custo, já dou baixa no estoque, porque é o único bem que se deprecia, que se vende durante muito tempo, durante muitos anos, um único bem te gera receita na sua empresa. Então, o custo, ele é amortizado em pequenas parcelas, dentro dessa previsão que você fez que esse bem vai ficar te rendendo receitas. Por isso que é chamado de ativo especial. Então, o ativo especial tem algumas características. Nem sempre é um bem intangível, pode ser um bem intangível ou um bem tangível. Por exemplo, o que é um ativo especial tangível? Filmes, locadoras. Por exemplo, uma locadora de filme, ela compra um DVD e aluga esse DVD por N anos. Então, é um ativo especial da empresa dela, porque é um único bem, um único DVD que vai render receita para ela durante muito tempo. O uso do ativo especial não implica necessariamente no seu integral consumo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu ouvir a música Evidências aqui pelo meu Spotify, não quer dizer que a música não vai mais existir, que não vai mais ter o consumo dela. Eu posso ouvir e concomitantemente 100 mil pessoas ouvir, amanhã outra pessoa ouvir, depois da manhã outra pessoa ouvir. Então, não tem baixa do produto. O produto não acaba a partir do momento que eu vendi para uma empresa. Ou, por exemplo, a partir do momento que eu vendi para o Deezer, não quer dizer que eu não posso vender para o Spotify, que eu não posso liberar o direito para o YouTube passar a minha música na plataforma dele, entendeu? Então, o ativo especial, ele tem disso. Eu posso vender para N pessoas podem estar utilizando o mesmo bem concomitantemente. Isso não quer dizer que esse bem vai parar de produzir receitas para mim. Bem pelo contrário, ele vai continuar a produzir receitas para mim. Esses ativos estão diretamente ligados ao processo de obtenção de receitas. Então, esses ativos especiais, eles são como um estoque para esse tipo de empresa. Então, uma produtora de filme, o estoque dela são os ativos especiais, que são os filmes que elas desenvolvem. E o ativo, ele só deixa de compor os ativos especiais quando ele não gerar mais receita. Então, ou seja, quando a Netflix não tem mais interesse de comprar o teu filme, quando o Amazon não tem mais interesse de comprar teu filme, quando o Popcorn não tem mais não tem mais interesse, quando a Globo não tem direito não tem mais interesse, quando Telecine Pipoca, TBS, enfim, N emissoras aí que compram direitos para passar um filme durante tanto tempo. Então, é quando essas emissoras, elas não se interessam mais em renovar com esse teu bem. Então, daí sim, eles deixam de ser um ativo especial. Por quê? Porque não rende mais receita. Então, é como se tivesse acabado o estoque, como se o estoque já não fosse mais suficiente para render receita. Tá bom? Então, aqui eu trouxe os exemplos, tá? Dos ativos especiais. E aqui eu coloquei para vocês como eles são apresentados no nosso balanço. Então, ativo especial, que pode ser um filme, Titanic, e a amortização dele, que a amortização é o valor do custo, que você vai amortizar durante o tanto de tempo que você acha que esse bem vai te dar receita. Isso aqui, pessoal, eu não vou entrar com vocês, que é a chamada recuperação ao valor recuperável. Ano que vem, em avançada, a gente vai aprender a fazer isso aqui, que é o chamado teste de impairment, tá? Então, esse ano, não vou entrar com vocês nesta parte. Então, aqui eu trago mais algumas informações sobre os ativos especiais, que eu já falei anteriormente. E aqui eu venho falando com vocês sobre despesas antecipadas. O que são despesas antecipadas? Pensem um pouquinho aí, tentem lembrar qual é o tipo de despesas que a gente paga antecipadamente, ou seja, eu primeiro pago e depois, se eu precisar, eu uso.
Eu sempre falo, pessoal, o tipo de despesa antecipada que a gente conhece muito é o seguro, assinatura de jornal, de revista, que geralmente a gente paga no início do ano e nós já pagamos uma parcela anual, que é referente o ano inteiro, estar recebendo esse bem o ano inteiro, tá? Então, o ativo especial, desculpa, as despesas antecipadas estão ligadas a jornal, assinatura de jornal, de revista, os seguros são sempre despesas antecipadas, sempre seguro é apropriar, ou seja, eu pago para depois eu me apropriar daquele serviço. A mesma coisa os jornais, são sempre apropriar. Eu pago para depois eu receber semanalmente, ou mensalmente, ou diariamente aquele bem, tá bom? Então, as despesas antecipadas, elas são prêmios de seguro a apropriar, assinatura ou anuidade a apropriar, comissões e prêmios pagos antecipadamente, aluguéis também, geralmente em grandes empresas, não sei como que é em grandes cidades, não sei como é em Toledo, mas em Cascavel ainda não é assim em relação aos aluguéis, mas, por exemplo, em São Paulo, geralmente você tem que pagar 3 a 6 meses o aluguel antes de entrar na casa, ou antes de entrar na sala comercial. Então, eles falam que tem que dar o tal do sinal, né? Mostrar que realmente você vai ficar com aquele bem durante um tempo. E como que nós fazemos o lançamento disso na nossa contabilidade? Então, eu vou trazer para vocês aqui de que forma é feito o lançamento de um seguro, por exemplo. Olha o exemplo. Se a empresa contratasse um seguro contra incêndio por um período de 12 meses, pelo valor de R$ 3.000, sendo 50% pago à vista e o restante para 30 dias, como lançaríamos? Então, eu adquiri um seguro para 12 meses. Ok, comum, seguro sempre 12 meses. Pelo valor de R$ 3.000. Então, eu vou fazer um débito em seguros, tá? O prêmios de seguro apropriar, como eu coloquei ali, de R$ 3.000. Porque é um débito em prêmio a seguro apropriar. Porque isso é um ativo meu. Ou seja, é uma despesa antecipada. Entra no meu ativo. Porque eu estou pagando uma coisa que eu ainda não utilizei, mas que eu tenho o direito de utilizar. Se eu tenho um direito, ela vai compor o meu ativo. Bens e direitos é ativo, lembre disso. Eu já paguei, então eu tenho o direito de utilizar esse serviço, caso venha a ser necessário, no caso do seguro. Aí eu vou fazer um crédito de 1.500 no meu caixa, porque eu já paguei 50% à vista. Se é à vista, eu tirei do caixa. E eu vou ter seguros a pagar, ou seja, uma obrigação a pagar que vai ser um crédito lá no meu passivo. Lembrem-se que tudo que aumenta o meu passivo é um crédito. Então, aqui fechou a minha conta. Então, R$ 3.000 de despesas antecipadas, que vai ser um ativo, porque eu ainda não adquiri esse serviço, eu só paguei ele, então eu tenho um direito de adquiri-lo. Um caixa, um crédito, porque saiu do meu caixa, e um crédito em passivos, em seguros a pagar. Então, eu tenho a pagar. Então, é um crédito, porque está aumentando o meu passivo. Tudo que aumenta o meu passivo é um crédito, tudo que aumenta o meu ativo é um débito, tá bom? Tudo que aumenta o meu passivo é um crédito, tudo que aumenta o meu passivo é um débito. Tudo que diminui o meu ativo é um crédito e tudo que diminui o meu passivo é um débito. Isso. Aí aqui, como que eu faço o reconhecimento da despesa em cada mês? Então, como que eu vou fazer o pagamento do meu seguro mês a mês? Eu ainda fiquei devendo R$ 1.500 a pagar de seguro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um débito em despesa, tá? Então, despesas com seguros, um débito, e um crédito em prêmios a seguros a apropriar. Então, vai ser um crédito lá no meu passivo, tá bom? Ah, desculpa, esquece o que eu falei. Um débito no meu passivo e um crédito nas minhas despesas. Tá certo, isso aí. Então, pessoal, a nossa parte sobre as principais mudanças que houveram aí na parte do balanço patrimonial
numa parte do balanço patrimonial advindo da Lei 11.638. Era isso que eu passei para vocês, tá? Então, eu deixei uma atividade online para vocês fazerem lá por meio do Google Classroom, para vocês fazerem hoje. E sexta-feira eu vou fazer a correção dessas atividades, vou postar no Classroom. Eu vou postar mais uma aulinha para vocês, tá bom? Sobre essa parte das mudanças. E assim a gente continua para dar tempo para que eu pegue todo o conteúdo que ainda nós temos pela frente. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.